Olá a todos, meu nome é Tatiane, eu faço parte do setor comercial da Macomevap e hoje se inicia a nossa primeira webinar de um projeto que a Macomevap está realizando. Essa webinar vai abordar o tema de eletricidade estática em ambiente potencialmente explosivo. Com muita honra, eu vou estar convidando o Sr. Leonardo Freitas, engenheiro eletricista, membro do Departamento de Atmosfera de Potencialmente Explosivo da ABRESE, que é uma associação brasileira de engenharia de segurança em eletricidade. E agora eu passo a palavra para o Sr. Leonardo. Tudo bem, pessoal? Hoje nós vamos falar aqui sobre um assunto muito antigo na área da atmosfera potencialmente explosiva, mas pouco difundido no Brasil. Trata-se sobre a eletricidade estática em ambiente potencialmente explosivo. Vou falar um pouco sobre a metodologia desse webinar. A gente vai manter um slide com conteúdo técnico sempre à mostra, alguns vídeos interativos e ao longo do webinar a gente vai comentar também os vídeos interativos para poder fixar melhor o conteúdo. E o mais importante, falar sobre esse assunto e em parceria também com a Macomevap, que está realizando essa iniciativa para abordar esse assunto no Brasil, demonstrando equipamentos de alta tecnologia, de fabricação própria. Então, aqui uma breve apresentação com o número de contato e o e-mail para que possamos manter contato, dúvidas, solicitações de orçamentos ou coisas do gênero. O objetivo geral desse webinar é conscientizar todo tipo de profissional que esteja direto ou indiretamente conectado à área industrial. É evidente que o principal objetivo é enviar essa mensagem para todo tipo de profissional que esteja diretamente ligado na área de atmosfera potencialmente explosiva, seja ele na parte de projetos, na área de execução, de suprimentos, porque esse conhecimento é muito importante para que possa fazer uma especificação correta de uma área e ter noção do equipamento, da classificação correta do equipamento que ele tem que utilizar no ambiente que ele possui. Vamos iniciar com uma introdução bem simples, chamada Entendendo a Física Presente. No início a gente vai falar mais sobre a física, o comportamento das coisas, né? De todas as partículas, todos os materiais, para a gente compreender melhor como acontece o fenômeno da eletricidade estática. Bom, sabemos que tudo que nos rodeia é composto por átomos. Possui núcleo, na sua eletrosfera possuem elétrons e prótons. No núcleo, né, a gente tem os prótons, os nêutrons e os elétrons. Bom, diferentes tipos de materiais possuem melhor condição para gerar eletricidade estática através do atrito. Isso a gente vai analisar melhor ao longo do curso. Mas o princípio é entender que tudo que nos rodeia, todo tipo de material, é composto por milhares de átomos. Quando a gente realiza tarefas rotineiras simples, como caminhar no parque, dirigir o nosso carro, caminhar no tapete de casa ou até viajar de avião, qualquer tipo de tarefa rotineira, nós estamos interagindo com o meio, estamos fazendo troca de cargas através do atrito. Isso ocorre constantemente. Você se locomove no parque, você corre, você está gerando um atrito do seu corpo com o ar atmosférico, que contém diversas variações de tipos de gases. Quando você dirige o seu veículo ou com vidro aberto, você está tendo uma grande quantidade de atrito com o ar atmosférico também. Isso tudo gera a eletricidade estática através do atrito entre diferentes cargas. Os átomos, que sua eletrosfera possuem elétrons e realizam essa troca. Ou eles retêm ou eles acumulam elétrons.
tornando-se eletricamente carregados ou não eletricamente carregados, tornando átomos positivos, né? Na ausência de elétrons. Um ambiente de trabalho diferente, de trabalho não é diferente. Quando a gente está no nosso ambiente de trabalho industrial, nós também realizamos todo esse tipo de tarefa. Nós caminhamos, nós estamos sujeitos a atrito com o ar atmosférico. O objeto do nosso trabalho, normalmente, ele é ou um fluido, no caso do petróleo, de uma refinaria, ou no caso de indústrias de grãos, onde a gente tem o particulado, né, o sólido particulado, as poeiras. Isso tudo são substâncias que estão constantemente em atrito. O fluido, quando ele é transportado através dos dutos, ele também gera atrito entre as bordas, entre ele mesmo, né? E os particulados também, sob carga ou descarga, ao passarem por dutos, ao serem descarregados de caminhões, eles também causam atritos que geram eletricidade estática. Então, voltando para o princípio físico, que é o mais importante para entender esse fenômeno, nós temos aqui uma imagem bem interessante, né? Onde demonstra que o sólido ele mantém uma composição de átomos aí bem justa, né? Bem próxima, o que faz a gente perceber que aquele material é sólido. O líquido você já tem um espaçamento entre as partículas, entre as partículas que compõem esse material. O gasoso, o espaçamento é muito maior. Então a influência do estado físico da substância tem total influência na densidade da mesma. Uma substância que é muito sólida, ela tem uma grande densidade, um aumento de densidade pela quantidade de átomos ali que estão próximas uma com a outra. E ao contrário, né, que é o gasoso, que tem um aumento de volume, ele tem um volume muito grande, porque as partículas estão espaçadas entre si, então se tem pouca densidade e alto volume. Por que isso é importante? A gente vai passar um vídeo agora interativo para entender como é feito para compreender melhor a parte da densidade, da superfície de contato dos materiais, porque isso vai ser muito importante para falar sobre a eletricidade estática. Nesse vídeo a gente pode observar que é um material sólido, um material que mesmo com uma chama viva, ele fica com dificuldade para poder entrar em ignição e pegar fogo, né? Para se inflamar. Nesse caso já é um material com uma superfície de contato de maior facilidade. Com a faísca ele não pega fogo, ele não entra em ignição. Mas com uma chama, como foi utilizada na etapa anterior com um objeto sólido, essa superfície de contato ela já entra em ignição e já pega fogo, né? Ela já incendeia. Nesse caso é uma mecha de algodão, né? E você pode perceber que a superfície de contato desse material é muito inferior à do primeiro, que era sólido puro, né? Uma simples ignição da centelha, né, do equipamento que vai criar uma centelha, esse material ele já pega fogo instantaneamente. Então o que a gente pode perceber? Quanto melhor for a superfície de contato daquele material, maior é a facilidade para aquele material entrar em ignição. Nesse caso relacionado à superfície de contato de materiais sólidos. Complementando esse assunto, a gente tem agora esse slide relacionado aos materiais sólidos, já no tópico de combustíveis e seus elementos. Nos materiais sólidos, como madeira, papel, tecido, algodão, borracha, etc., eles queimam em superfície e em profundidade. Após a queima, eles deixam resíduos, como na foto a gente pode identificar. Os líquidos já começam a se tornar mais interessante para a área de atmosfera potencialmente explosiva, porque são divididos em líquidos voláteis e não voláteis.
O que significa isso? Os líquidos voláteis, eles liberam vapor inflamável, caso seja um líquido inflamável, com a temperatura de 28 graus Celsius. Por exemplo, álcool, gasolina, éter, solvente. No caso da gasolina, com uma temperatura ambiente de menos 42 graus, ela já está volatizando, ou seja, ela está liberando vapor inflamável. Então aquele líquido, ele não queima em profundidade. O líquido ele não inflama. O que inflama é o vapor que está sendo liberado por esse líquido. Já os líquidos não voláteis, eles liberam gases a temperatura maiores do que a do ambiente, ou seja, temperatura superior a 28 graus Celsius. Como no caso do óleo, da graxa. O óleo diesel, por exemplo, ele precisa de uma ajuda, né, digamos assim, para começar a combustão, que no caso é a pressão. Ele em temperatura ambiente, ele não vai liberar vapor para causar nenhum tipo de combustão. Então ele é um líquido não volátil, ele é combustível, ele não é inflamável. E o material líquido importante, né, para a gente poder ter em mente, conforme acabamos de mencionar, é que ele queima apenas em superfície, ele não queima em profundidade como os sólidos. Ou seja, o material líquido ele precisa estar volatilizando o seu vapor para que haja com a centelha e a combustão, né, do vapor em questão. Através do vapor que existe a reação em cadeia, que aquece o fluido e libera cada vez mais vapor, causando assim um incêndio. Mas o líquido em si ele não queima em profundidade, ele só queima em superfície. Ele queima o vapor do líquido, na verdade. O material gasoso, que é o ideal, né, para que ocorra uma combustão, porque ele já está no estado físico principal para isso. É o melhor estado físico para que isso ocorra. Tal como o líquido, quando ele está em estado líquido, ele não queima, ele queima a superfície dele, que está volatilizando, gerando vapor. Nesse caso, o material gasoso ele já está no estado físico ideal para que ocorra a combustão. Ele já é um gás. Então ele já tem aquela superfície de contato mais propícia, né, para que ocorra a combustão e caso seja um vapor, um gás inflamável. Por exemplo, o acetileno, o metano, o hidrogênio são gases aí muito perigosos e são gases chaves aí para combustão imediata em caso de centelhamento, né? E ao se tratar de combustíveis inflamáveis, né, existe o conceito que é um dos conceitos principais relacionados à atmosfera potencialmente explosiva, que são os limites de explosividade. O limite de explosividade é o que tange qual é o perigo que aquele ambiente, que aquela matéria-prima que você está trabalhando implica, né, na sua área de atividade. Qual é o perigo que aquele gás tem? Existem gases que possuem um limite inferior de explosividade muito pequeno e um limite superior muito grande, ou seja, ele possui um limite de explosividade, um limite ideal, uma mistura ideal muito ampla, de até 70% a 80%, que é a mistura ideal que aquele gás contém. Então ele é muito propício para que em uma situação anormal ou até normal de trabalho, você consiga realizar a combustão daquele gás, então causar uma explosão. Então o principal objetivo do conceito do limite de explosividade é verificar cada tipo de gás ou vapor inflamável, qual é o seu limite de explosividade, para então poder especificar qual o equipamento ideal para aquele tipo de aplicação. A partir disso a gente tem o famoso triângulo do fogo, né? Que é a combinação perigosa entre gases e vapores, onde você mistura o oxigênio, o interruptor, né, ou a centelha, que é a parte da ignição, e o combustível, que é o que você está utilizando para o trabalho. No caso aqui desse exemplo do nosso slide, é um líquido inflamável que a 27 graus Celsius já está vaporizando, ou seja, ele é um líquido volátil. E para que ocorra a combustão,
esses 3 elementos devem estar presentes simultaneamente, ou seja, isso deve ocorrer ao mesmo tempo. Não são apenas os gases e vapores inflamáveis que têm esse problema, né? As substâncias físicas sólidas, como particulados, né, poeiras, fibras, grãos, eles também possuem grande importância aí na área de atmosfera potencialmente explosiva e nas suas precauções. Conforme a gente pode analisar no slide, a gente tem aqui uma imagem de um motor totalmente envolto por poeira combustível. Isso é um perigo incrível, né? Um perigo. Isso aqui jamais pode acontecer. E algumas imagens de grãos em galpões que impactuam diretamente no conceito do pentágono do fogo, que nada mais é do que o triângulo do fogo, porém com a adição do espaço confinado e da mistura do poeira com ar. A mistura da poeira com ar é um conceito bem interessante, porque se você tiver uma poeira inflamável, uma poeira combustível, uma poeira condutiva ou alguma coisa do gênero, parada, inerte, mesmo com uma fonte de ignição, você pode não haver a explosão. No entanto, quando essa poeira entra em suspensão com o ar, você minimiza, né? Você maximiza a superfície de contato daquela substância, daquela poeira. Com a superfície de contato muito fragilizada, uma mistura ideal para que ocorra a explosão, conforme foi visto nos slides anteriores, acontece o pentágono do fogo, que com a mistura da poeira com o ar, você tem a superfície de contato ideal, junto com a fonte de ignição e o combustível, que é a própria poeira, e o oxigênio que está presente em todo o ambiente, você tem a explosão, que gera uma reação em cadeia. Aquela explosão ela causa a suspensão das poeiras próximas, e assim por diante, né? Uma reação em cadeia que causa uma explosão de grandes proporções. Esses eram os conceitos iniciais para que possamos adentrar no assunto da eletricidade estática como um ignitor. Bom, a eletricidade estática, conforme conversamos, ela é gerada através do atrito entre materiais de diferentes composições. Conversamos que o material é composto por átomos, por milhares, centenas de quantidades de átomos diferentes, os quais possuem cargas elétricas diferentes. O atrito entre diferentes tipos de materiais gera, no caso da retenção de cargas, uma grande quantidade de tensão elétrica. Nesse caso, a gente pode analisar alguns exemplos aqui conhecidos, né? Que caminhar sobre um carpete, você pode acumular de 1.500 a 35.000 volts. Utilizar um simples envelope de plástico comum, você pode acumular carga de 600 a 7.000 volts. Então você pode perceber que uma simples tarefa, né, de sentar em uma cadeira com estofamento já pode acumular cerca de 700 a 6.000 volts de tensão, né, através da eletricidade estática. Tem um outro vídeo aqui interessante para a gente poder comentar sobre eletricidade estática, para compreendermos melhor o assunto. O atrito entre duas chapas metálicas pode reter uma quantidade de carga incrível, né? A gente pode ver que o voltímetro ali, ele está aterrado, né? A chapa está aterrada para poder fazer a diferença de potencial, e o voltímetro está em uma escala de kV. Ao atritar uma chapa metálica com uma espécie de material envolto por plástico, ele acumulou cerca de 4.500 volts. E ao se aproximar de uma superfície com um líquido volátil, a chapa, que estava carregada eletricamente em sua superfície com cerca de 3.500 volts,
causou a ignição do vapor do líquido volátil que estava presente. Repara que o líquido estava inerte, estava parado. No entanto, como é um líquido volátil, por exemplo, esse líquido pode ser álcool ou gasolina, ele está liberando vapor. Quando ele aproximou a chapa que está potencialmente energizada, carregada potencialmente com 3.500 volts, já a superfície do líquido que está aterrada provavelmente está com uma tensão aproximada de zero, existe uma diferença de potencial muito grande. Então, a chapa tende a equilibrar o potencial com a superfície que está o líquido e causa a descarga da eletricidade estática. Essa descarga causa centelha, que já é o suficiente para entrar em ignição aquele vapor que foi volatizado pelo líquido inflamável. Pegou fogo. A vestimenta. Uma simples vestimenta também é possível você acumular uma quantidade de cargas incrível, né? Você pode ver que ele está fazendo a medição antes de causar o atrito, e após retirar a vestimenta de nylon, né? Aparentemente, ele acumulou aproximadamente 5.500 volts. O interessante nesse caso é essa parte, que ele acumula uma eletricidade altíssima, quantidade de cargas altíssima, ao atritar o plástico com o jaleco, e com o seu próprio dedo ele causa a ignição do vapor de um gás que estava volatizando, de um líquido que estava volatizando. Então, apenas com o próprio dedo ele causou a ignição, né, do vapor que estava sendo volatizado pelo líquido inflamável que estava parado no recipiente. E esse já se tratando de sólidos, né, de particulados. Essa parte do vídeo ele aterra um recipiente para garantir a diferença de potencial e faz o descarregamento de grãos nesse recipiente metálico. Todos os silos, todos os ambientes industriais, eles costumam ser metálicos, justamente da forma que o vídeo apresenta. E olha só que coisa incrível, né? Ele acumulou aproximadamente 20.000 volts descarregando. E ao liberar vapor próximo do recipiente que estava carregado, ele causou a ignição do gás. Aqui é o último exemplo para interação em vídeo, né? Um equipamento que despeja ali um particulado qualquer, e o atrito desse particulado passando pela estrutura metálica que está descarregando, pela válvula ali, ele causa um acúmulo de carga também altíssimo. Então você pode ver que chega até a 15.000 volts. Conforme o atrito vai aumentando, ele gera até 18.000 volts. Então, para que possamos tomar nota, né, da importância do atrito, das precauções que devem ser tomadas sobre o atrito com estruturas metálicas, esses vídeos têm crucial valor aí para que a gente possa evidenciar o acúmulo de cargas causadas pelo atrito de substâncias que estão constantemente sendo utilizadas nas indústrias. O próximo slide é um exemplo que eu preparei aqui, que eu separei de um fato que ocorreu na Fórmula 1 em 23 de maio de 2012. Bom, Toto Wolff, né, que é o integrante da equipe, ele explicou que é extremamente raro que houve um incêndio, né, na base da Williams, e ele explicou que aquilo ali é extremamente raro porque as condições meteorológicas podem ter tido um papel importante, pois tínhamos uma baixa pressão sobre Barcelona naquele dia. Ou seja,
até a pressão atmosférica, a densidade atmosférica presente no momento em questão, né, do acidente, por exemplo, teve total influência. Quantas vezes um carro de Fórmula 1, ao atrito, obviamente, ele anda a velocidades altíssimas, então ele cria um atrito com o ar atmosférico muito grande e, sendo assim, retém uma quantidade de cargas muito alta, conforme a gente já analisou nos slides anteriores. Esses carros, eles provavelmente, sempre em toda a corrida, eles tiveram esse acúmulo de cargas. Mas justamente nesse caso, mediante a pressão atmosférica, a densidade do ar, houve esse incêndio. Então, até mesmo as condições atmosféricas têm uma interferência muito importante no ato da descarga da eletricidade estática. Os caminhões também, conforme a gente pode ver no slide, um caminhão que transporta combustível também deve ser eletricamente, né, descarregado, ou seja, aterrado, antes do início do abastecimento ou desabastecimento, justamente pelo mesmo princípio. O atrito ao longo da viagem daquele caminhão que ele tem com o ar, ele retém uma quantidade de cargas que pode ser no ato do abastecimento ou do desabastecimento muito importante e pode causar a ignição do vapor daquele líquido que ele possa estar manobrando, né? E obviamente são líquidos inflamáveis, então eles são voláteis. Já mais um exemplo nesse slide de líquidos e gases particulados, quando movimentados, geram e retêm cargas elétricas, como um perigo invisível do exercício da tarefa de abastecimento dos líquidos inflamáveis, abastecer aviões, postos de combustíveis ou no descarregamento de grãos, que acontecem muito no sul do nosso país, onde a gente gera, né, transporta, lá temos portos enormes aí que fazem o transporte de grãos para fora do Brasil. E agora um conceito sobre a condutividade elétrica. O Siemens, que dado pela letra S, é a relação da condutância inversamente proporcional pela resistência. O que significa isso? A condutância que você tem de uma superfície, ela é inversamente proporcional à resistência. Se você tem uma grande resistência, por exemplo, um material de borracha, você não vai ter alta condutância, porque aquele material tem uma grande resistência, ele impede que as cargas sejam transferidas ali, que elas possam escoar facilmente. Se você tem alta resistência, você tem uma baixa condutância, vice-versa. A condutividade é a quantidade dessa condutância, né, do Siemens, relacionada ao metro. E existe uma fórmula mais simplificada, tá? Existe uma fórmula real de dissipação de carga que a gente pode ver no slide, mas uma fórmula mais simplificada, que é o tempo de dissipação, que é 18 sobre a condutância, sobre a condutividade. Então, mediante a isso, é possível a gente prever aproximadamente a dissipação da energia estática em determinada área relacionada ao metro, né? Então, nesse exemplo desse próximo slide, a gente pode ver que em 1 metro, em 50 ou em 1000 metros, nós temos resultados de dissipação da eletricidade estática diferentes. Em 1 metro, a gente tem aproximadamente 18 segundos para tempo de dissipação. Em 50 metros, nós temos 0,36 segundos para tempo de dissipação da eletricidade estática. Em 1000 metros, nós temos 0,018 segundos para o tempo de dissipação. Ou seja, quanto maior é a área que a condutividade está, no caso a gente vai estar analisando, quanto maior a área, menor é o tempo de dissipação em segundos que aquela eletricidade estática que vai estar acumulada ali, retida, tem para o escoamento. Bom, existe tem um próximo vídeo, são em 2 etapas, são vídeos bem famosos. A gente vai comentar um pouco sobre o tempo
que a eletricidade estática demorou ou se acumulou ali, não houve tempo suficiente para que ela fosse equipotencializada de alguma forma. E através disso, com o gás que estava sendo volatilizado ali pelo líquido, o vapor, né, houve a ignição. Aqui esse vídeo é muito famoso, né? A moça ela vai abastecer o veículo e faz tudo corretamente. Após ela inserir a bomba, né, a mangueira ali para abastecer o veículo, ela entra no carro para poder pegar alguma coisa, não sei, um batom. Em seguida, quando ela sai do veículo, ela atrita com o casaco e causa a ignição do vapor que estava sendo volatilizado provavelmente a gasolina. Bom, nesse momento é possível analisar o tempo que ela realizou o atrito e que ela encostou na bomba, na mangueira, olha. Ou seja, ela acabou de realizar o atrito e já estava com a mão muito próxima ali da mangueira de abastecimento. Quando você abre o tanque de combustível de um veículo, a gasolina que está dentro do tanque, como ela é volátil, ela tende a sair do tanque. O vapor ele tende a sair do tanque. Então, ela pegou justamente um limite de mistura ideal ali do vapor com o oxigênio, e como ela estava eletricamente carregada sobre o atrito que ela havia acabado de fazer segundos antes, não demorou 18 segundos ali, ela já estava com a mão próxima da superfície metálica do carro, que seja. Então causou uma descarga elétrica da eletricidade estática que ela havia acumulado. Infelizmente estava numa mistura ideal ali do vapor que havia sido volatilizado pela gasolina e ocorreu a inflamação, a ignição do gás. O próximo vídeo também é muito famoso, um operário que estava em cima do tanque sob atrito com um plástico. Quando ele toca no caminhão, causa a ignição da substância, que no caso aqui é o material plástico, né, provavelmente para fazer embalagens. O interessante desse vídeo é que ele estava totalmente isolado de qualquer superfície, ele estava sob os próprios rolos de plástico. Com isso, todo o atrito que ele estava realizando entre a roupa dele, entre a pele, entre os sapatos, com o plástico, estava sendo retido. Havia troca de cargas ali, uma grande troca de cargas, retendo grande quantidade de tensão. No momento que ele toca a superfície do caminhão, que está em uma diferença de potencial, né? Ela está em outro potencial, essa diferença causa uma centelha. Então pode ser analisado. A primeira centelha, a primeira faísca causada pela eletricidade estática nesse caso, foi causada entre ele e o caminhão. No entanto, voltando àquele assunto sobre a superfície de contato dos combustíveis, esse plástico é um material que qualquer fagulha pode causar a ignição daquele material e pega fogo muito facilmente. Então, muito provavelmente, existia também um campo elétrico aqui muito grande pela retenção de cargas. A diferença de potencial estava muito grande. Então, na primeira fagulha que teve, causou a ignição de um rolo que foi passando para outro instantaneamente, uma velocidade muito rápida. Esse acidente foi ocorrido pela eletricidade estática. Novamente, só para a gente finalizar. Então, o tempo de dissipação é muito importante. Esses acidentes ocorreram em ambientes comuns, postos de combustível, até no carregamento ali do caminhão. Mas imagina se esse tipo de situação tivesse ocorrido dentro de uma indústria, de uma refinaria, de um navio.
onde nós temos grande quantidade de líquidos inflamáveis, de produto químico, que possam causar uma reação em cadeia e uma destruição sem proporções, né? E entendendo, já que a gente entendeu melhor o princípio da condutividade, da eletricidade estática, existem alguns conceitos que foram criados para minimizar ou eliminar esse problema, esse fenômeno natural. Como que a gente faz para minimizar a geração ou a retenção, né, de cargas eletrostáticas? A gente pode limitar a velocidade, por exemplo, para fluidos, limitada a velocidade de 7 metros por segundo, fluidos inflamáveis, e também pode minimizar a retenção de carga através do aterramento. Quando você tem dois diferentes tipos de estruturas metálicas, entre elas deve ser feita a equipotencialização, o aterramento daquelas estruturas com uma malha de aterramento para garantir com que não haja retenção de cargas. Qualquer carga que seja acumulada ali por atrito vai ser descarregada quase que instantaneamente. O objetivo é esse, né? E a eliminação dessa carga, da geração ou retenção de cargas eletrostáticas, é feita através da descontinuidade em condutores. Ou seja, na verdade, a gente tem que eliminar a descontinuidade de condutores. A gente não pode ter dois condutores no caso não apenas cabos, mas duas estruturas metálicas que não estejam equipotencializadas entre si, são um grande risco ali para a retenção de cargas eletrostáticas, para que haja a diferença de potencial. Então a gente tem que eliminar isso, a gente tem que equipotencializar todas as estruturas metálicas presentes na instalação elétrica ou em toda a planta, né? E eliminar os condutores isolantes em determinados casos, não nos condutores de força, de comando. É claro que os condutores elétricos devem ter isolação, mas é interessante evitar, em determinados casos, equipamentos borrachados, porque eles retêm facilmente cargas. Aqui agora falando sobre a retenção e a diferença de potencial, o exemplo daquele caminhão de combustível. Como os pneus eles são isolantes, conforme dissemos, eles são emborrachados, então ele isola a parte metálica do caminhão com a terra, ele evita que a carga gerada através do atrito entre o caminhão e o ar atmosférico seja descarregada na terra. Então, devem ser tomadas medidas aí de engenharia para poder fazer essa descarga dessa carga gerada pelo transporte do caminhão. E também pelos caminhões que descarregam poeiras, né, fibras, que causam também um acúmulo de cargas incrível ali no descarregamento, no abastecimento também das poeiras inflamáveis. Eles devem ficar sobre estruturas metálicas devidamente aterradas. O fluido também, sob transporte, retém uma quantidade de cargas impressionante. Esse exemplo aqui a gente pode analisar que um fluido ao longo do componente do sistema, quando ele sai do tanque, pela tubulação ele já gera uma quantidade de cargas, como a gente pode analisar. Na bomba também, através da bomba, após a bomba ele é lançado para o filtro. Já no filtro ele tem um grande índice de acúmulo de carga eletrostática, porque no filtro é onde a gente realiza a filtragem, né? Óbvio. Qual é o fato qual o objetivo de realizar o filtro? É você retirar as impurezas do fluido. Então você tem um tipo de gradeamento ali, algum método que vai retirar as impurezas daquele fluido, ou seja, você tem um atrito muito maior com aquele fluido. Como você tem um atrito muito grande, você gera um acúmulo de cargas eletrostáticas muito grande, conforme pode ser visto no gráfico, né? Após disso, você pode ver que o filtro é o que mais influencia, vai para o medidor e depois para o caminhão. E a engenharia
por si só, né, ao longo desses anos, mitigando esses riscos, elaborando soluções do mais simples até o mais sofisticado que existem atualmente. Antigamente era comumente utilizado correntes nos caminhões inflamáveis. Essas correntes, muita gente via na estrada, né, não entendia o objetivo daquilo. Era justamente para descarregar a eletricidade estática que aquele caminhão acumulava ao longo do trajeto. Existem simplesmente uma corrente, onde o operador, a empresa, no caso, soldava ali no caminhão, e existia também um equipamento, conforme pode ser visto no canto direito aí do slide, um equipamento que já era fabricado para esse fim, né, com esse propósito. Esse método de mitigação, ele se enquadra no método de minimização do acúmulo de carga. Lembra que a gente viu como resolver esse problema? Aí tinha lá, a gente pode minimizar o acúmulo de carga, ou seja, a gente está fazendo um aterramento direto da carcaça do caminhão ao longo da viagem. Outro método também que deve ser realizado é a eliminação da descontinuidade de condutores, ou seja, conforme pode ser analisado nas imagens, a gente tem ali leitos, eletrodutos, containers, tudo isso estão equipotencializados entre si e entre um barramento de equipotencialização, entre a malha de aterramento, tudo deve estar bem equipotencializado para eliminar a descontinuidade. Com isso, entre uma parte metálica e outra, você não vai ter diferença de potencial. Isso aqui já vai ajudar muito na mitigação do risco de algum acúmulo eletrostático, né? E o mais sofisticado, né, atualmente, são os equipamentos fabricados pelas indústrias. A Macomevap possui 2 equipamentos que possuem alta tecnologia. O da esquerda é um equipamento que é utilizado no ato do abastecimento ou desabastecimento de caminhões que contêm fluidos inflamáveis, líquidos inflamáveis. A garra ela é conectada ao caminhão e o equipamento, através de um controlador lógico programável, consegue analisar a quantidade de cargas estáticas, ali, de tensão acumulada naquele caminhão, descarrega o acúmulo de cargas e libera, através de um aviso sonoro e visual, informa, né, que o caminhão está pronto para o abastecimento, que ele está sem cargas eletrostáticas acumuladas. E o da direita é utilizado para adentrar em áreas de atmosfera potencialmente explosiva. Note que no topo desse equipamento da direita, né, dessa haste, ela é fabricada em borracha. Conforme falamos, a borracha é um equipamento, um material de matéria-prima, né, que retém cargas estáticas. Então, quando você passa por ali antes de adentrar na sua área de trabalho, você coloca a mão sobre esse equipamento. Toda carga potencialmente que você adquirir ao longo do trajeto, vestindo, né, a sua roupa de proteção, tudo isso, você vai descarregar nessa haste, podendo então entrar numa área de trabalho monitorada, né, numa área potencialmente explosiva. Então são tecnologias sofisticadas que existem atualmente para a mitigação desses riscos. E apenas para praticar, para tornar mais dinâmico o webinar, a gente vai simular um perigo real, uma simulação de um abastecimento. Então a gente tem uma empresa que distribui combustíveis químicos, né, e produtos químicos. E hoje às 8h30 da manhã a gente tem um carregamento de uma substância chamada supernafta, VMP, né? No tanque 13, por exemplo. O caminhão, a gente elaborou algumas simulações. O caminhão ele chega no tanque 13 e o operador que recebeu o treinamento utiliza um equipamento similar ao da Macomevap falado há pouco, né? Para realizar a descarga eletrostática daquele caminhão. O equipamento
ele libera a utilização da bomba. Ele indica que o equipamento, que o caminhão está potencialmente descarregado, não tem mais cargas eletrostáticas nesse caminhão, um acúmulo de cargas, né? Está aceitável para a operação. E todo o nosso sistema da nossa planta, ele está devidamente instalado conforme as normas. Ele está aterrado na malha, nossa bomba está aterrada, nossos eletrodutos, nossos dutos de passagem do combustível, nosso tanque. Então tudo está corretamente instalado. No entanto, o bombeamento ele é iniciado e o operador utilizou 4 saídas do caminhão. Conforme ele ia alterando as válvulas, houve um acúmulo de oxigênio na mangueira. Bom, o acúmulo de oxigênio causou o envio, né, de bolhas de ar dentro do tanque no momento do abastecimento. E existe um grande problema aí. O nosso tanque ele contém um flutuador de nível, que é para verificar o nível de líquido dentro do tanque, né? Uma régua, um flutuador, um sensor. E ele é metálico. Conforme o nosso fluido vai abastecendo o tanque, a geração de bolhas dentro do tanque causa um atrito entre o ar e o líquido. Esse atrito, conforme nós vimos anteriormente, causa o acúmulo de cargas eletrostáticas dentro do nosso tanque. Nosso tanque ele é aterrado, tudo bem. O acúmulo de cargas eletrostáticas deve ser descarregado. No entanto, o nosso flutuador ele possui 2 peças metálicas conectadas entre si. Porém, o atrito, a superfície de contato entre elas é muito pequena, muito inferior ao que o aterramento consegue efetivamente fazer a sua função. Ou seja, com o fluido gerando carga eletrostática, acaba que está em contato com o flutuador, né? O nosso flutuador, que também é metálico, fica potencialmente carregado, fica com uma tensão elevada aí em relação à haste, que também é metálica. O grande problema nesse caso é que o VMP nafta é um líquido não condutivo, ou seja, esse líquido ele retém cargas, ele não é um líquido que facilita as cargas elétricas. Através disso, mesmo com o tanque estando aterrado, o escoamento, né, da eletricidade estática não ocorre numa velocidade igual ou superior à geração da carga eletrostática. Então você sempre acaba com um saldo de cargas eletrostáticas maior do que a velocidade de aterramento, mantendo então o nosso flutuador equipotencializado. Entre o flutuador e a haste ocorre um centelhamento. Essa faísca acontece mediante a diferença de potencial, que as bolhas causaram um atrito no fluido e essa diferença de potencial foi causada pela eletricidade estática, que o aterramento não conseguiu fazer o escoamento rapidamente, na velocidade com que a energia eletrostática era gerada. Bom, com essa descarga elétrica, né, entre uma parte metálica e outra, ocorre a explosão dentro do nosso tanque. Foi catastrófico, né? Um tanque explode, que é uma reação em cadeia, né, que interfere no outro, e toda a planta acaba explodindo. Infelizmente, esse exercício ele não foi uma simulação. Ele foi um evento que aconteceu nos Estados Unidos em 2007, em Kansas, e houve a evacuação de 6.000 moradores. 11 residentes e um bombeiro tiveram atendimento médico. Esse estudo, essa simulação, tudo isso foi feito pela CSB, que é uma companhia, uma organização dos Estados Unidos que faz estudos sobre esse tipo de acidente
e realiza os procedimentos corretos para que isso não ocorra novamente, que é a Chemical Safety and Hazard Investigation Board, que é a CSB, dos Estados Unidos. No estudo de caso em questão, eles investigaram e constataram que no MSDS, no Material Security Data Sheet, não havia a informação de que aquele líquido, o VMP, retinha cargas. Então eles não sabiam que aquele líquido, através de uma geração de eletricidade estática, aquele líquido retém cargas, e eles não sabiam disso. Atualmente, por exemplo, na FISP, no Brasil, esse mesmo líquido já é informado na ficha técnica dele que deve se tomar cuidado, pois ele retém cargas. Então é importante que a operadora, no caso as empresas que operam com esse líquido, devam tomar cuidado com equipamentos de classificação que evitem, né, a geração de eletricidade estática. Tudo deve estar bem aterrado, conforme pode ser analisado no slide. São as orientações que no Brasil já existem. Ou seja, precisou ocorrer um acidente desse nível e o estudo, através da CSB, pôde constatar que a eletricidade estática, mesmo com um tanque devidamente aterrado, o acidente ocorreu. Então, todos esses métodos que a engenharia, que as empresas criaram para mitigar esse risco, podem ser efetivos, mas não são 100% seguros, conforme ocorreu nesse acidente em Kansas. Por isso é importante que a informação seja difundida cada vez mais. A melhor prevenção de risco que a engenharia pode executar, que as empresas podem fazer, as organizações, é a conscientização dos operadores, através das pesquisas, evidências técnicas ou até mesmo webinars, podcasts, conforme a gente vai realizar. Isso tudo é importante para que os operadores, clientes, amigos, parceiros, todos possam ter conhecimento dos riscos, dos perigos em que a eletricidade estática em ambiente potencialmente explosivo possuem. Bom, esse assunto está encerrado. A gente falou sobre o conceito de como é gerado a eletricidade estática, sobre a física por trás do componente, né, da matéria-prima de cada componente, de cada material que a gente trabalha. Fizemos até uma simulação que, na verdade, foi um estudo de caso real que ocorreu nos Estados Unidos. E acredito que o objetivo de conscientizar sobre a importância da leitura, da compreensão de uma área potencialmente explosiva, utilizando equipamentos que mitigam os riscos com a eletricidade estática, tenha sido concluído. E faremos outros webinars, outros podcasts com assuntos semelhantes, para que possamos cada vez mais conscientizar amigos, operadores, clientes e buscar o objetivo principal, que é difundir a marca, o nome da nossa empresa e principalmente conhecimento geral de todos que trabalham direta ou indiretamente com a atmosfera potencialmente explosiva. Muito obrigado, até a próxima. Agradecemos a todos que participaram dessa webinar, que foi a nossa primeira webinar desse novo projeto da Macumevap, e peço a todos que fiquem ligados nas nossas redes sociais, pois haverá mais novidades por aí. Muito obrigada!